Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula ainda é sobre os animais. Olha só, vocês conseguem identificar o que é isso? É uma formiga, sim, é uma formiga. Mas que tipo de formiga? Ah, mas tem tipos de formiga? Sim, tem muitas espécies, tá? Essa aqui é uma saúva, tá? E ela também pode ser chamada de formiga cortadeira. Por quê? Porque ela corta um pedacinho da folha e leva para o formigueiro, tá? Lá no formigueiro, essa folha vai começar a ter um fungo. E esse fungo serve de alimento para a formiga, tá? E quando essa formiga aqui, ela é grande, ela é uma fêmea fértil, ou seja, ela pode ter filhote, eles chamam ela de tanajura, tá? E quando é tanajura, essa formiga aqui também serve de alimento. Sim, eles consomem ela frita, em farofa, em paçoca, lá mais na região do Nordeste, em Recife, no interior também. E também eu fiz uma pesquisa ali e também em São Paulo, no interior, assim, nas cidades do interior de São Paulo, tá? Confesso para vocês que se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de provar uma formiga. Eu não sei na hora, né, se eu teria coragem, mas eu toparia o desafio. Então, amores, a nossa aula de hoje é lá na página 240, tá? 240 e 241. Então, vocês vão fazer a leitura desse poema aqui que vai falar sobre animais do nosso país, tá? Vai falar sobre a saúva, sobre o tuiuiu, que é esse pássaro grandão aqui lá no Pantanal, tá? Vai falar sobre o sapo cururu, sobre o coral cérebro, sobre os bugios, que são os macaquinhos, olha só, esses macaquinhos, e também sobre o tucunaré, tá? Ele vai falar um pouquinho de cada um aqui nesse poema, que é da Lucimara Marcelino, tá? E depois vocês vão fazer a interpretação desse poema aqui na página 241 e eu vou ajudá-los, tá? Então, no número 1 tá perguntando assim: quais são os hábitos alimentares do tuiuiu, do bugio e do tucunaré? Só nós voltarmos lá na leitura e nós vamos identificar. Por exemplo, o tuiuiu fala lá, ó, leva a vida petiscando peixes e caramujos, tá? Então, se nós voltarmos no texto e lermos, nós vamos conseguir a resposta do número 1, tá? Então, o tuiuiu, peixes e caramujos. Aí também pergunta do bugio, que é o macaquinho. Então, fala lá, ó, comendo folhas de cara barbada. Qual que é a alimentação do bugio? Folhas, tá? E também o tucunaré. O tucunaré é um peixe. Do que será que se alimenta o tucunaré? O tucunaré se alimenta de peixes menores. Então lá no texto fala assim, ó: quem é peixe que se cuide, para não virar comida de tucunaré. Tá? Então essas são as respostas do número 1. Aí no número 2 está perguntando assim: uma das estrofes do poema conta que os seres humanos comem determinado animal. Que animal é esse, como você descobriu? Bom, a prof não aguentou, a prof já começou o vídeo falando, né? Que eu achei muito interessante. Então, a saúva, vocês podem mencionar assim, a professora contou, né? Primeiro que minha professora já contou. Segundo, tá lá no texto, olha só. De formiga cortadeira, e se for tanajura, pode até ir pra panela, tá? Então, porque está escrito no texto lá na primeira estrofe, né? Então, a prof já falou para vocês que ela pode ser servida como frita, apenas na salmoura, enfim, eles têm. É cultural, tá, amores? É uma tradição que já tem muitos anos e eles ainda mantêm lá, tá? Então, quem tiver a oportunidade de turistar por lá, provavelmente terá. Talvez não queira, né, provar esta iguaria, porque lá é uma iguaria, é algo assim considerado patrimônio cultural para eles, tá? O que mais? Vamos para o número 3. Como você explica o nome do coral citado no poema? Como que é o nome do coral? Coral cérebro. E por que ele tem esse nome? Porque ele tem a aparência de um cérebro, tá? Então a resposta é essa, devido à sua aparência, tá? Porque ele se parece com o nosso cérebro. E o número 4. Como você transformaria a estrofe do sapo cururu em um texto informativo? Então aqui está em estrofe, em versos, né? Vamos ver como que está aqui, ó. Nasce na água girino, para depois se transformar num baita sapo cururu.
Mas não se assuste, menino, é só não pôr a mão em sua pele verruguenta. Como que nós poderíamos transformar em informação, tá? Eu já vou dar uma dica para vocês de como ficaria a resposta do número 4. Por exemplo, os sapos cururus nascem na água e vivem como girinos até se transformarem em sapos adultos. Sua pele é coberta de verrugas que podem nos fazer mal se a tocarmos. Tá, meus amores? Então, mais ou menos assim ficaria. Vocês podem fazer de outro jeitinho. Essa é apenas uma dica dizendo como que poderia ficar o número 4, tá? Que ficaria em texto informativo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Beijos! Isso aí, turminha. E para a aula no Zoom de hoje, vocês vão escolher um animal, tá? Aqui do Brasil, tá? E vão fazer uma pesquisa bem rapidinha sobre ele, tá? Em que região do Brasil que ele vive, né? Que é mais comum. Que tipo de alimentação. Se você conseguir mostrar uma foto também do bichinho que você pesquisou, tá? Bem rapidinho, bem simplesinho para apresentar no Zoom, além da correção da aula de hoje. Beleza? Combinado? Então tá bom. Beijão!